A paz do Senhor, queridos ouvintes da Palavra de Deus e praticantes da Palavra de Deus. Estamos diante da presença de Deus a vos trazer uma palavra neste dia que o Senhor nos concede por sua graça. Estamos, pela graça de Deus, adentrando em vossas casas através deste canal este que tem por tema consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Canal que Deus tem colocado em nossos corações o desejo de compartilhar com cada um segundo a palavra que o Senhor propusera em nossos corações. O tema e o intuito desse canal é ajudar uns aos outros no seu dia a dia, nas suas preocupações e entender um pouco o que a palavra de Deus quer para nós. Esta tarde estamos diante dessa programação para vos trazer uma palavra de consolo que se encontra em 1 Samuel capítulo 2, versículo 18 e 19. E o texto vai nos dizer: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho, e sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Queridos, não queremos demorar, pois é apenas uma reflexão dentro desta passagem para que possamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração. A primeira coisa que possamos aprender é que Ana, ela tinha este grande desejo, mas Deus por um momento, por um período de tempo, havia cerrado sua madre, para que ela não concebesse filhos. E Ana sofria com a opressão tamanha dentro de seu lar. Sem se falar que a história de Israel também vai dizer que Israel já não ouvia a voz de Deus. Há muito tempo que não se ouvia a voz de Deus. Há muito tempo que o povo estava desviado, fazendo cada um conforme o que queria. A história vai dizer que este período é o período dos juízes, os períodos relevantes, onde no momento de período de 40 anos, certamente, eram crentes, enquanto aquele juiz estava vivo e estabelecia a vontade de Deus. Quando aquele juiz morria e partia para a eternidade, o povo voltava a fazer conforme aquilo que ele queria. E a história vai dizer também que o ministrante, o sacerdote da época, o sumo sacerdote Eli, ele já não obedecia à voz de Deus, porque em vez de obedecer à voz de Deus, ele fazia aquilo que seus filhos queriam. Mesmo sabendo de todas as práticas erradas de seus filhos, ele era compatível com aquilo, ele compartilhava, ele fazia vista grossa com toda aquela situação. Mas, como todas as crises, Deus tem seu meio de trabalhar. Deus estabelece um milagre em que a nação de Israel já tinha visto tanto, e este não passa de mais um milagre poderoso de Deus. Através de uma mulher que não poderia conceber, uma mulher que era humilhada dentro de seu lar, porque a mulher, quando não tinha filho, ela era humilhada dentro da nação de Israel como uma maldita. Ela poderia ser rica, ela poderia ter o melhor marido, ela poderia ter muitas riquezas ou tudo aquilo que ela desejasse, mas se não desse um marido, um homem, um filho homem, ela era desprezada pela sociedade. Então Ana sofria no seu meio social, Ana sofria no seu meio psicológico, porque certamente Ana não poderia ter filho. Eucana casou com outra mulher chamada Penina, e Penina poderia procriar, mas a história vai dizer que Eucana o amava, porque segundo a cultura judaica também nos informa que Ana poderia ser trocada por outras mulheres, porque a mulher, quando tinha seu ventre cerrado, não poderia gerar, ela era trocada, encostada, e ele trocava por outra mulher que pudesse produzir. Mas o trabalhar de Deus era notório nesta família. Era família de levitas, porque a Bíblia vai dizer que agora Ana, humilhada, mas mesmo assim ela não deixava de adorar diante de Deus.
Ela ia ao templo adorar e mostrar a Deus a sua angústia, o desejo de querer ser feliz. Mas a história nos diz que toda vez que ela ia, Penina a humilhava e ela ficava com fome. Até a fome passava, porque o setor psicológico da gente atinge toda a fase do nosso corpo. Chega momento de angústia que a gente não tem fome, não tem sede, não tem sono e a perturbação é grande. Mas Deus havia e estava ouvindo as suas orações, porque na verdade tudo tem o seu momento, tudo tem a sua história, o seu momento de acontecer. Então Deus estava aguardando, porque o que Ana queria de fato era uma mudança social, uma mudança psicológica, mas também ela tinha um propósito, não só apenas com ela e sua família. Ela tinha um propósito com a nação de Israel, mesmo sem entender. O seu voto estava sendo um propósito de ajudar a muitos dentro da nação de Israel. Então a história vai nos dizer que depois que ela tem Samuel, recebe, faz o pedido, Deus concede a Samuel, e passa aquele período, e ela traz Samuel agora para viver na casa do Senhor. Quando ela traz Samuel para viver na casa do Senhor, ela agora não se preocupa mais, pode-se dizer assim, poderia não se preocupar mais com Samuel, e poderia deixar e achar que ele estava bem, que agora era só ela orar em casa, pedir a Deus que guardasse, que cuidasse dele. Mas Ana não fez desta forma. Não era que Ana desconfiasse de Eli, mas era que Ana estava cuidando da sua bênção, para que a bênção pudesse crescer e ser notória dentro de Israel. O que Ana queria não era se mostrar, mas é mostrar para muitos que Deus é aquele que cuida dos angustiados, dos tristes, dos abatidos, dos aflitos, e tem uma solução e uma bênção esperando para cada um. Então a história vai nos dizer que Ana poderia trazer todo ou qualquer tipo de presente para Samuel, mas a única coisa que ela trazia, aonde a história bíblica especifica, era uma túnica. O interessante é que Ana estava dizendo: eu quero meu filho sempre santo, eu quero meu filho crescendo na presença de Deus, eu quero meu filho grande, eu quero meu filho um sacerdote, eu quero meu filho um representante de Deus. A alegria de Ana era poder ter um filho na presença de Deus. Era como ela disse: eu pedi a Deus, eu devolvi para que ele pudesse viver para Deus, mas eu não posso deixar de cuidar da bênção de Deus comigo. A gente vai ver que daquele período de crise, ela passou agora para um período glorioso, para um período de bênção. Mas a bênção que ela administrava, ela agora precisava também dar santidade àquela bênção, mostrar, porque dentro da casa de Eli as coisas estavam totalmente erradas. Eli já não tinha a visão de Deus, Eli já não ouvia a voz de Deus. O filho de Eli já praticava coisas errôneas, prostituição dentro do templo, na porta do templo, metia a mão nos sacrifícios do Senhor. Eles não tinham respeito com a santidade de Deus. Mas a história vai dizer que Samuel dormia próximo da arca. Oh, aleluia! A gente entende nesta passagem que Ana se preocupava com que sua bênção pudesse ser algo para que Deus pudesse agir. Aquilo que ela recebeu para si, ela não queria apenas pensar para ela, um egoísmo. Ela queria que toda a nação pudesse saber que Deus é Deus dentro da crise. Ninguém esperava mais solução, ninguém ouvia a voz de Deus. Mas Deus agora fala com Samuel e chama pelo nome, dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel às vezes não entendeu as primeiras vezes, mas Eli se lembrou desde o tempo quando ele ouvia a voz de Deus. Aí ele disse a Samuel: quando ouvirem outra vez, diga: eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. Então a história vai dizer que Samuel estava crescendo dentro da casa do Senhor, e Ana se preocupava em trazer a túnica. A túnica, querido, ela trazia de ano em ano, porque o menino estava crescendo. E é aí que eu aprendo que em meio à crise, a minha e a sua vida não pode ficar paralisada por um problema que a gente está passando. Nós temos que crescer na crise.
Israel estava em crise. Israel estava ainda dominado por povos que, quando Israel não obedecia, Deus entregava na mão dos inimigos. Mas mesmo assim, Ana não desistia de entregar a sua túnica, dizendo: o meu filho vai crescer na crise, o meu filho está crescendo na crise, o meu filho vai ser um sacerdote em meio à crise. O que eu acho interessante é que espiritualmente Ana se tornou uma gigante. Aquela que era humilhada, aquela que era triste, aquela que estava abatida, aquela que não tinha desejo de se alimentar, agora passa a ser uma gigante. Não apenas ter um presente recebido de Deus, mas devolver e fazer com que aquele presente fosse algo notório dentro da nação de Israel. Então nós aprendemos com esta lição que aquilo que recebemos de Deus é para que dê crescimento. Recebemos de Deus é para que dê santidade. Porque primeiro, Ana desmamou Samuel, entregou já Samuel grandezinho. Vamos supor na faixa de seus 7 a 8 anos, ou 10 anos pode-se dizer. A história bíblica não vai dizer sua idade, mas vai dizer que o menino crescia e já servia ao Senhor ainda jovem. Eu quero te dizer, meus queridos e ouvintes da palavra de Deus, não desista do seu filho, não desista da bênção que Deus te deu. Não desista daquilo que Deus te entregou para que você possa cuidar. Ainda que você não veja que Ele está vestindo a túnica que você está construindo para Ele. Mas vai chegar o momento que Ele vai vestir. Porque a graça, que aqui significa o nome de Ana, a graça ela visita. E é a graça quem veste a Samuel. A graça quem vai vestir a Samuel, porque Samuel vai crescendo tanto em estatura e na graça, em estatura e em graça, e Samuel vai se tornando um sacerdote. Entendo que toda essa situação que Ana passou é para que o milagre pudesse chegar. Por isso que este tema deste canal é: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Um tema que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Porque temos por desejo de ajudar uns aos outros com estas palavras. Querido, esta não é uma pregação, é apenas uma reflexão do texto, entendendo que é na crise em que Deus fará o milagre na tua vida. Creia, não desista de orar, não desista de acreditar, não desista de ir ao templo e não desista de cuidar da bênção que Deus te deu. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.